Agora eu vou chamar aqui ao palco o Bruno Sindona, CEO da Sindona Incorporadora. Ele vai falar sobre tendências arquitetônicas para garantir margens de lucro no segmento Minha Casa Minha Vida, certo? Você está dizendo? Obrigado, Bruno. Obrigado. Hernani, o que você tem de talento, eu tenho de idade. Bruno. Fenômeno. O Hernani é um exemplo de mercado que dá certo, faz acontecer. A gerenciadora é uma diferencial. Gente, boa tarde. Falar de tendência arquitetônica no Minha Casa Minha Vida é algo para nós da Sindona muito simples, porque a gente nasceu com um viés mais arquitetônico do que propriamente de engenharia e racionalização. Esse processo de racionalização a gente vem construindo ao longo do tempo para conseguir otimizar nossos custos, nosso lucro. Só que a Sindona, ela entende o mercado de uma maneira um pouco diferente. Como a gente começou de maneira não tão ortodoxa, a gente não tinha os recursos necessários para começar uma incorporadora, a gente começou há quase 15 anos atrás, através de um empreendimento problema. E eu vim da periferia, eu tive o sonho da casa própria por muitos anos, assim como minha família. Então, quando a gente teve a oportunidade de começar um empreendimento nesse sentido, a gente já começou pensando através do desejo do que a gente queria ter como sonho de consumo, como lar, como autoestima. Então, a gente já começou a pensar a Sindona dessa maneira. Acontece que a gente, no começo, a gente se especializou em resolver empreendimentos problema. Os primeiros 5 nossos foram assim, e só depois a gente conseguiu começar a implementar a arquitetura, desenvolver os nossos empreendimentos. De lá para cá são vários empreendimentos, são mais de 1.000 unidades construídas, outras 2.000 em desenvolvimento, e a gente busca cada vez mais encontrar a arquitetura que faça sentido para Minha Casa Minha Vida, não só econômico, mas também e principalmente levando para os clientes a solução que ele quer encontrar. Qual que é a solução que um cliente Minha Casa Minha Vida, que está destinando a primeira compra do imóvel, que é uma oportunidade. Imóvel, depois que você compra a primeira vez, ele fica muito mais difícil de comprar, em questão de taxa de juros e tudo mais. Ser feliz. A grande solução que o cliente busca nesse processo é ser feliz. Eu quero morar bem, quero me sentir bem, quero desenvolver minha família bem e quero ser feliz. Então, como que a gente, com algo tão matemático quanto arquitetura, quanto engenharia, consegue entregar algo que é um valor intangível? Como que eu consigo precificar o que é estar bem, o que é estar feliz? E aí que a arquitetura humanizada, hoje se fala muito de human-centric e pensar a arquitetura do ponto de vista do usuário e não mais só do ponto de vista de engenharia ou do 2D, como a gente antes projetava o empreendimento em 2D, depois aquilo ia virar um ponto de vista do observador na hora da entrega. E a gente começou a repensar isso na Sindona. Então, boa parte dos nossos produtos hoje são desenvolvidos em 3D para que a gente veja aquela concepção, depois ele volta para a prancheta, vai virar um PL é em 2D. Então, a gente tem que baixar esse projeto e aí adequar a legalidade e tudo mais e racionalizar isso com a obra. E a gente começou a desenvolver isso de maneira bastante sistêmica, entendendo que cada empreendimento é um empreendimento e entendendo aonde estão os custos desse empreendimento, os grandes custos, ou principalmente os grandes erros, que a gente foi percebendo ao longo dos anos que os erros consumiam muito mais custo do que propriamente um toboágua, que é o que a gente coloca no empreendimento, por exemplo. Uma obra minha de 50 milhões de reais de custo, um toboágua custa 40 mil. Qualquer errozinho padrão leva muito mais do que... E a gente foi entendendo que simplificar esse processo era muito interessante. E quando a gente fala de lucro, o tema da palestra começa com isso, né, lucro. O que é lucro no empreendimento? Não pensando só do ponto de vista construtivo, mas também do projeto, né? Aqui, só para entender o público, quem é engenheiro? Levanta a mão para mim, por favor. Quem é arquiteto? E quem trabalha com gestão de empreendimentos? Está equilibrado, mas tem mais engenheiro. Mas pensando do ponto de vista do empreendimento, que essas 3
partes são os pilares do empreendimento, você ter lucro quer dizer que você conseguiu entrar e sair do projeto bem. Vamos esquecer que a obra, não vamos esquecer que a obra é parte importantíssima do projeto, mas não é ele todo. Muitos empreendimentos a gente desenvolveu a obra super bem e o empreendimento não foi tão bem assim. Por quê? Porque tem outras variáveis. Quando a gente fala de empreendimentos, Minha Casa Minha Vida, a gente tem que entender que empreendimentos vendidos e contratados são empreendimentos viáveis. Para se contratar, você precisa vender. Se o seu produto não tem liquidez, o que adianta você ter uma obra maravilhosa? E se você tem uma obra, você tem um produto vendido e a obra não for maravilhosa, você também perdeu o empreendimento. Então, entender o empreendimento desses 3 pilares de liquidez, execução de obra e, principalmente, precificação, porque é aí que mora o perigo. Às vezes você tem liquidez, mas não pegou preço. Não resolveu o seu problema também. Porque na hora que a sua obra tiver um desvio, tiver um aumento de custo, ou simplesmente você tem uma obra mais cara mesmo, você também saiu do empreendimento com prejuízo. Então, entender esses 3 pilares e fazer com que o empreendimento ande navegando ao mesmo tempo, esses três navios que são dificílimos da gente organizar e fazer com que eles andem juntos, é o grande desafio de um empreendimento ter lucro ou não. E a gente sempre priorizou essa premissa. Empreendimentos viáveis são empreendimentos vendidos. Aí vai para a segunda área. Empreendimentos contratados são empreendimentos que continuam. E a terceira é empreendimentos que são feitos com a obra dentro do custo. A gente consegue concluir, terminar e sair com lucro e ir para o próximo. Então, entender isso é muito importante. E aí um pouquinho do que eu estava falando para vocês. Essa aqui é uma obra nossa entregue, são 200 casas, e essas são 3Ds. A gente faz casas e a gente faz prédios. Prédios a gente tem até 22 andares, e nossas casas geralmente são sobrados. O nosso mercado é um mercado de 3,69 trilhões de dólares. Quer dizer, a gente não tem problema de adquirir mercado, de adquirir espaço, de esperar que o mundo se desenvolva, gerar uma demanda. A gente tem problema nosso, de dentro de casa. Quer dizer, fazer bons produtos, conseguir executá-los e conseguir entregá-los. Esse é o nosso desafio. Isso é muito bom, porque quase nenhum mercado tem isso. Demanda garantida, fluxo de capital andando, às vezes é pior, às vezes é melhor, tem taxa de juros, tem desemprego, tem um monte de coisa, mas o mercado existe. Então, isso garante essa primeira palavrinha, que é lucro. Se a gente conseguir fazer a parte nossa, de dentro de casa, e conseguir ofertar para o mercado um produto líquido e rentável, o negócio acontece. Essa certeza poucos mercados têm. Então, isso faz com que a nossa responsabilidade seja maior, de entender o que a gente faz dentro de casa, conversar com o cliente, conversar com o potencial cliente, e ir trazendo diferenciais que façam a gente se privilegiar numa disputa com o concorrente. O nosso cliente hoje, ele é muito mais bem informado que a gente mesmo. O cliente chega no plantão, ele conhece todos os concorrentes, sabe o preço, porque ele passou em todos, se ele não passou, ele vai passar. Ele pesquisou pela internet, ele já fez conta. Aquele cliente mal informado que entrou no primeiro projeto, se apaixonou e assinou, está cada vez mais escasso, e se ele assina, a venda não se concretiza, não amadurece, não financia. Então, o cliente sabe. Então, como a gente vai gerar destaque? A Sindona briga por gerar destaque através do nosso branding, do nosso jeito de construir. A gente entende esse mercado como uma grande força motriz de transformação do mundo. Se a gente conseguir colocar todo esse dinheiro do mercado imobiliário a serviço de um mundo melhor, a serviço de melhores espaços, a serviço de satisfação, a serviço de desenvolvimento humano, o empreendimento leva a desenvolvimento urbano, que vai culminar em desenvolvimento humano. Essa é a nossa premissa básica. Quando a gente chega num terreno que é muitas vezes abandonado, tem uma pequena invasão, tem lixo, tem uma série de problemas, geralmente os terrenos do Minha Casa Minha Vida são assim,
E a gente se especializou em comprar terrenos difíceis, até porque lá atrás a gente não tinha condições de comprar terrenos melhores, então acabou virando um skill. E daí vem boa parte do nosso lucro. Quer dizer, como a gente consegue olhar para aquele terreno que não é óbvio, que as grandes incorporadoras não olham para aquele terreno, porque não cabe no carimbo delas, porque não tem o tamanho, e a gente consegue dali, de um terreno específico. Aquele terreno tem uma APP, aquele terreno tem um documento ruim, aquele terreno tem um pedaço de rua para fazer. Então, esses terrenos acabam ficando... Tem terreno nosso que a gente está regularizando há 6 anos, que é o terreno de maior rentabilidade para a gente. Mas uma grande não vai falar, putz, vou olhar para esse terreno aqui, não tem um documento desse terreno, a gente vai ter que fazer um inventário de uma família que está... A gente olha para esses terrenos, a gente se especializou e fala assim, vamos trazer isso para dentro, porque é daí que vai morar o nosso lucro. Eu brinco que o Minha Casa Minha Vida ele tem uma conta muito simples. A gente pode gastar metade do VGV na obra, já perdemos metade do VGV. A gente pode gastar 10% do VGV no terreno, já foi 60%. A gente hoje gasta 10% a 14% entre venda e imposto. Então, para ter uma margem de segurança, vamos tirar 15%. Já foi 75%. A gente gasta 5% de custo administrativo. Sobrou 20%. Essa é a margem do Minha Casa Minha Vida, se você fizer tudo certo. Se alguma coisa der errado, vai sair disso. Olha como é espremido a gente ter lucro. Agora, se você compra um terreno ali de 5%, que ele demore X anos para você regularizar, deixa lá no Land Bank, vai tocando. E aí você volta para trás e fala assim, putz, agora esse terreno ficou maduro. Esse empreendimento vai me dar 25%. E quando a gente fala de lucratividade, e antes de eu entrar no detalhe na arquitetura, eu quero deixar isso bem claro, o incorporador, o desenvolvedor, o gestor tem que saber exatamente a diferença entre margem de lucro e TIR. O grande negócio da incorporação é a TIR. Por quê? Porque o nosso maior risco é o tempo. Quanto tempo demora um empreendimento? Na Sindona, entre a escolha de um terreno, se a gente fizer tudo certo, escolher o terreno, comprar, provar, incorporar, lançar, contratar, construir, entregar, são 6 anos. Quantos Brasis a gente tem em 6 anos? 3, 4. Quantas curvas de taxa de juros? Quantas mudanças de governo? Porque a gente sofre tanto com o governo federal quanto o governo municipal. Então, putz, o vereador mudou. O secretário de habitação mudou, não aprovou. Até eu criar um novo relacionamento e lá conversar são mais 6 meses. Esse é o processo. Então, para vocês está claro o que é TIR e margem, a diferença? Levanta a mão quem não sabe, sem vergonha, porque senão eu explico rapidamente. Bom, se todo mundo sabe, o tempo vai definir o nosso lucro. E a exposição de caixa vai definir qual a proporção desse lucro. As contas que eu faço na Sindona é, qualquer empreendimento que eu exponho, mais do que 10%, eu levei prejuízo. Porque se eu expor 10% do VGV, para daqui 4, 5 anos, depois do término da exposição, receber os 10 de volta mais 20, estou morto. Você passar um risco desse, trabalhar que nem um condenado para fazer um empreendimento, para você pegar o seu 100 mil reais e no final tirar 100 mais 200, é loucura. Então a nossa briga é uma briga contra a exposição. As grandes que a gente viu terem dificuldade nas épocas dos IPOs maravilhosos e tudo mais, foi, na minha opinião, porque elas fizeram um movimento de se tornar líquidas, que é o sonho para qualquer incorporadora, qualquer construtora, é ter liquidez para poder tomar as melhores decisões, e imobilizarem dinheiro comprando terreno. Esse movimento trava todo e qualquer incorporador e tolhe sua capacidade de ser inovador. Porque você começa a fazer as coisas contra o tempo, e é aí que você faz o carimbo da obra, e é aí que você decide não pintar o prédio, e é aí que você decide ir pelo simples, porque você já tem o tempo muito espremido. Na Sindona, empreendimento bom,
é empreendimento que a gente expõe até 5% do capital. Empreendimento ok, a gente expõe até 7%. Mais do que isso, a gente não faz. Essa é a grande conta que a gente tem que olhar para quando a gente quer ter lucro, porque o tempo você não controla. No máximo, a gente controla a nossa intensidade com que a gente vai para cima dos problemas resolver. Ah, vou para o balcão da prefeitura, eu vou não sei aonde, mas isso não é controle. O difícil é a gente fazer com que o empreendimento entre num flow, num fluxo, não só de caixa, mas de eventos. Na incorporação, tudo é caminho crítico, e a partir daquele momento a gente consiga inovar. É esse grande ponto que faz com que as incorporadoras não inovem. Porque você pega um empreendimento desse aqui. O quão difícil é, tecnicamente, eu pintar uma faixa e um portão de cada cor, tecnicamente. Não tem dificuldade nenhuma. Porém, quando você já está com um empreendimento com dificuldade, um empreendimento atrasado, um projeto arquitetônico com 3D que não sai para você lançar, e aí você tem que sentar e discutir como é que você vai fazer. Aí tem um fornecedor do 3D, putz, cada alteração que eu mando para esse cara, além de ser mais caro, ele me demora 90 dias para entregar. O que a gente faz? Simplifica. E é por isso que a gente vê no Minha Casa Minha Vida tantas coisas simplificadas. Quando a gente vai falar de processo construtivo, o processo construtivo é um problema de obra. O cliente e a incorporação não entendem o que é processo construtivo. Você pode falar para o cliente que é a melhor parede de concreto, que é o melhor, não importa para ele. Ele está interessado na qualidade final que ele vai receber e está interessado no prazo que você vai entregar isso para ele. Mas quando você vai falar de arquitetura, de beleza, de sensação de bem-estar, isso importa para o cliente, porque é isso que ele está comprando. Ele não entende parede de concreto ou bloco cerâmico, ele não entende. Ele só tem sua restrição se a casa for de madeira, porque é algo cultural para nós. Fora isso, o cliente está interessado em como o filho dele vai olhar na hora que ele mostrar o folder para a família. E a gente tem especializado nisso e tem sido um sucesso. Esse empreendimento aqui é esse exemplo. A gente gosta muito de fazer casa, muito de fazer casa. É super líquido, as famílias topam se mudar, a gente constrói na Grande São Paulo. Esse empreendimento é em Cotia. E a gente não estava conseguindo mais fechar conta de empreendimento com casa, porque o terreno está subindo muito na Grande São Paulo, a gente não consegue dar o melhor uso para os empreendimentos, e eu ficava quebrando a cabeça, como é que a gente faz, porque eu quero fazer casa, a família brasileira pede casa, e a gente foi fundo nessa questão com os clientes, por que vocês gostam tanto de casa? E o grande ponto foi para poder parar o carro e entrar. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Será que é só isso mesmo? Eu falei, bom, se for só isso dá para resolver. Porque o que o cliente quer é aquela sensação de cheguei. Não preciso carregar minhas coisas longe, não preciso pegar elevador. E a gente viu que tinha uma séria restrição ao elevador. Muita gente não gosta, muita gente mais velha e mais simples tem medo. E aquela dinâmica, às vezes, de você ter que pegar um elevador, depois pegar um transfer, passar para outro, ir para a rua, como os empreendimentos maiores, eles tinham muitas restrições. E a gente desenvolveu esse projeto, que nada mais é do que é uma casa em cima da outra, são sobrados, um em cima dos outros. Depois eu vou explicar em planta para vocês, mas a gente conseguiu botar na frente de cada casa 2 carros, um para cada casa, a casa de cima sobe pela escada e a de baixo acessa pelo térreo ao lado da escada. E a gente fez um produto misto. Esse empreendimento tem essas casas, que a gente chama de casas sobrepostas, tem casas sobrados de 2 dormitórios e sobrados de 3 dormitórios. E eu estava para lançar com medo danado. Falei, se esse pessoal não entender, a gente ferrou com o empreendimento. Isso é 35% do produto, é assim. E o que mais vendeu, a gente lançou tem um mês, o que mais vendeu foi justamente as casas sobrepostas do andar de cima. E a nossa tese ficou validada, agora a gente vai fazer isso bastante, e a gente vai conseguir fazer em locais onde a gente não faria, porque, na prática,
a gente tem uma eficiência muito parecida com um prédio de 4 andares. Então, a gente consegue dar uma eficiência de prédio para quem quer casa em terrenos mais específicos. Isso, para mim, é arquitetura pura aplicada à conveniência do cliente. É ir no detalhe e falar sociologicamente o que esse cliente espera, que tipo de produto ele está esperando, o que ele quer sentir com esse produto. O cliente aqui, no caso, ele só quer sentir que ele parou o carro na frente, subiu a escadinha dele e chegou na casa dele. Qual o tamanho dessa demanda? Só o tempo dirá. Mas entender o que esse cliente espera. Na Sindona, a gente constrói tudo colorido. O primeiro prédio que a gente fez colorido foi uma fachada colaborativa, onde os clientes escolhiam a cor da varanda, e o prédio ficou colorido, ficou lindo, não tem aqui, mas ficou super legal. E depois a gente adotou isso como premissa nossa. Por que essa premissa? Para gerar identificação. Imagina o que é uma criança de 5 anos numa rua de 300 metros de comprimento, com 200 casas, tentando achar a casa dela. Uma criança que nem lê. E quantas pessoas não conseguem ler um número ali da criança? A pessoa que não enxerga mal, a pessoa num dia de chuva, uma pessoa mais velha, talvez uma pessoa que não saiba ler. Nós temos clientes assim. Se os clientes souberem, pode ser que os pais deles não saibam. E como a gente vai gerar pertencimento? Então, a gente criou um padrão de cores, que é o logo da companhia hoje, para que a gente tenha sempre vida e sempre identificação. E todos os nossos produtos saem com essa característica. E eu volto a dizer para vocês, o quanto é tecnicamente complexo pintar de uma cor diferente. Não é. Não tem dificuldade. Mas tem dificuldade no planejamento. Quer dizer, putz, como é que eu vou separar tal lata de tinta para tal casa? Mas, no máximo, é isso. E me perdoe, um estagiário atencioso que está fazendo aquilo com carinho resolve isso muito simplesmente. Olha, eu vou passar aqui nas casas fazendo. Aí é um pouquinho do produto, né? A gente tem 329 unidades, então a gente vem bastante forte nas áreas comuns. A gente entendeu que, para nós, um projeto de 100, 120 milhões de VGV é o tamanho ideal para que a gente consiga oferecer lazer de verdade. Menos que isso, a gente fica sempre apertando. Então, chegar num tamanho de produto para que a gente consiga colocar ali 2%, 3% do VGV destinado à área comum. Estou falando aí de 6%, 7% da obra, que é o que a gente busca de área comum e área de lazer. Me levantaram a plaquinha ali, eu tenho que dar uma corrida. Então, é o mesmo empreendimento, são as casas de 2 e 3 dormitórios, onde a gente fez de uma dinâmica muito simples. Quer dizer, então, esse pavimento está em cima desse, e estão de costas para outra casa igual. Quer dizer, então, a gente consegue fazer numa linha de casas, muito simplesmente. Basicamente, com 7 paredes, a gente tem 6 casas. E a gente faz isso de maneira bastante rápida. A gente quebra a cabeça sempre para evitar corredores. Então, a casa ganha acho que a grande inovação desse produto era ser paralela à rua e não perpendicular. Quer dizer, você ganha uma casa mais curta, mas em contrapartida você tem uma casa muito mais larga. E quando a gente coloca essa casa mais larga, a gente dá uma sensação também de uma moradia maior. As pessoas chegam, se identificam. No caso dessas casas de 2 e 3, 2 carros podem parar. Esse portão que vocês estão vendo aqui é um portão retrátil, ele tem uma roldana que ele vai e volta, então você pode aumentar a sua área de lazer para um churrasco, ou para quem tem um carro só e quer criar um cachorro no quintal. Voltando, é uma coisa muito barata. Agora, eu não consigo voltar aqui. Bom, é uma coisa bastante barata de se fazer, e a gente entra em outro pilar. Quer dizer, como a gente consegue fazer isso? Com certos pontos cruciais desenvolvidos em obra. Se eu fosse orçar esse portão, e é caso concreto, cada portão desse custaria R$11 mil. Quando a gente for executar em obra, cada um custou 3.500. Quer dizer, então, certas inovações vocês não vão conseguir fazer se não for executado dentro de casa. Porque quem vai orçar, esse terceiro que vai ver essa complexidade, às vezes vem carregado de certos preceitos comerciais que impedem você de inovar. Esse é o nosso próximo lançamento, que é no Morumbi.
A gente tem a premissa de trazer Minha Casa Minha Vida para bairros melhores, para poder avaliar IDH. E eu trouxe esse exemplo porque é um exemplo muito mais simples do que aquele. Quer dizer, é como a gente consegue pegar uma fachada simples, trazer uma alegria, trazer uma bossa para essa fachada, onde a gente só aplicou cubos e são marcações de rebocos só pintados. Mas esses rebocos pintados e pintura plástica dão uma impressão arquitetônica da rua muito mais forte do que só simplesmente pintar de colorido a massa única ou a textura que seja. Então, a gente vai ter que se dedicar um pouco mais nesses pedaços aqui, que um tarefeiro bem interessado, o prestador de serviço certo, vai topar fazer para você e aquilo vai funcionar. E muda completamente a estética do empreendimento. Quando a gente traz uma inovação dessa aqui, que para mim não é inovação nenhuma, mas arcos de concreto pintado, o quanto pode custar? Essa obra tem, são 64 milhões de custo. Dentro dos 64 milhões de custo, quanto pode custar essa pintura e quanto pode custar esse pórtico da entrada? Então, para inovar, é imprescindível que separe uma coisa da outra. Vamos olhar quanto custa isso, quanto custa aquele portão. Quando a gente fez a primeira churrasqueira a carvão, vários dos nossos produtos têm, no orçamento custava R$ 2.500 e poucos reais. E eu fui conversar com a venda. Gente, vocês acham que se a gente colocar carvão na churrasqueira, porque todos os concorrentes faziam, mas faziam com tomada, né, aquele grill, a gente consegue aumentar R$ 2.500 no preço, sem sofrer? Aí a resposta do primeiro corretor, Bruno, até 10. Então vamos fazer, vamos aumentar os 2.500 e vamos ver. E no momento de crise, que a gente lançou esse produto primeiro em 2015, a gente conseguiu em 4 meses zerar um produto, por conta de uma churrasqueira. Lançar produto em 2015 era coisa de maluco. E conseguir zerar um produto, então? Quanto vale zerar um produto? Então, pensar nessas alternativas é o que garante o lucro lá no final, porque o empreendimento vendido, o empreendimento tem solução. A gente vai brigar no custo da obra, a gente vai... Mas se ele não vender... E com o passar do tempo, vocês não construírem o brand da companhia e as pessoas entenderem o que você vende, qual o valor que você vende, você sempre vai ser comparado igualmente pelo mercado. E aí que vem a dificuldade. Aquele empreendimento de casa que eu comentei com vocês, que a gente lançou tem 30 dias, já tem 45 milhões de VGV vendido, a gente não vendeu, não gastou nada com marketing. Nada. A gente fez um meeting no próprio plantão de vendas, um coquetel para os corretores, sem álcool, e a gente vendeu 45 milhões de VGV. E o que a gente gastou de publicidade foi o material para os corretores trabalharem. De internet, a gente gastou, acho que foi R$ 15 mil de geração de lead. Porque o próprio lead sai mais barato, porque as pessoas querem clicar no que é bonito. Aqui um pouquinho da tipologia, então vê que a área de lazer é muito apertada, A gente tem metade dos andares do térreo para fazer a área de lazer, as áreas comuns do empreendimento. Então, a gente tenta trazer soluções com vida e que sejam baratas. Quer dizer, aqui a gente adotou, não tem espaço, a gente não tem como fazer coisas muito criativas, vamos trabalhar no revestimento. No revestimento, a gente consegue criar uma certa diferenciação de produto. E é o que a gente aplicou na área comum inteira. Revestimento. Aí fala, Bruno, mas seu paisagismo é muito caro. Gente, eu tenho 6 palmeiras no empreendimento inteiro. Se para colocar 6 palmeiras eu não puder, dentro do orçamento de 64 milhões de obra, eu não puder colocar umas 6 palmeiras que sejam bonitas e o resto é árvore frutífera, e como que eu faço para dar beleza num produto que é compacto? Então, pensar de trás para frente essa conta e entender que o futuro a solução do empreendimento vem do futuro, e esse futuro depende da venda. Você não consegue resolver ele na prancheta, é o que a gente tem adotado como solução. Plantas bem compactas, de novo, privilegiando a ausência do corredor. A gente tem 2 plantas diferentes de 39 metros quadrados. Veja que, quando a gente vai falar de planta,
Hoje o mercado está tão maduro que não tem mais como a gente se diferenciar com planta. O que a gente vai criar de planta? Primeiro que é sempre restritivo, plano diretor, topografia do terreno, etc. Como a gente vai poder ser inovador? A gente pode corrigir erro. Aquela janela que é ruim, aquele corredor que não devia estar lá, etc. Mas o caso prático, vocês e os clientes vão olhar isso aqui e falar, tá, a planta é legal, já entendi. E o que mais a gente possa dar? O mais é trazer esse espírito para o empreendimento, para a pessoa que vai morar lá e vai financiar 35 anos. O quanto a pessoa tem que gostar daquele imóvel para tomar aquela decisão, em detrimento de outros. Agora, o lançamento, você vê, essa feira está lotado, eu demorei 1 hora e pouco para parar o carro aqui. Olha quanta gente no mercado fazendo coisa. Quem não se diferenciar vai vender como? Esse é um produto nosso também incrível, ele está a 300 metros do Shopping Cidade Jardim, é um Minha Casa Minha Vida. A gente está bem entre o Cidade Jardim e a comunidade do Jardim Panorama, e para mim foi um presente poder entrar nesse empreendimento, porque é justamente o que a Sindonas propõe a fazer, ser uma ponte entre o alto padrão, que gera essa autoestima, que gera esse prazer, que gera esse bem-estar, e as rendas que a gente não consegue acessar ainda, e que a gente consegue. A Sindona está entrando no primeiro Minha Casa Minha Vida, faixa 1 dela, a gente nunca tinha feito, não é esse é HIS1 e HIS2, mas era um problema, porque esse empreendimento só conseguiu ser viável ali na Cidade Jardim porque ele é extremamente adensado. A gente tem 2.600 metros de terreno para 369 unidades. É um adensamento do adensamento do adensamento. Vê que a gente ocupa o terreno inteiro, a gente está nas bordas, é só o prédio. E fala, gente, são 3.669 famílias, 369 famílias. Como que a gente vai criar esse espaço? Vamos aproveitar cada canto que a gente conseguir. E foi a solução que a gente encontrou. E usamos até os rooftops para eles. Aí, isso aqui que vocês estão vendo é um cinema. Esse cinema tem uma parede pintada de branco, com uma tinta especial, tem móveis de piscina e os pisos pintados com painel emborrachado. Além disso, mais 4 caixas de som e um projetor. O orçamento desse cinema é R$55 mil. Agora, só que nesse cinema as pessoas vão sentar aí e vão ver a ponte estaiada enquanto assistem um filme. Por conta de R$55 mil. Essa obra também tem seus 70 milhões de custo. Os R$55 mil, um errinho besta do meu calculista come isso aí 20 vezes. Um negócio que ele falou, acho que eu estou com um pouquinho de medo, acho que eu vou dar uma forçada na mão aqui. Vai que, pá, foi 2 milhões. Não tem isso? Tem isso para caramba. Qualquer erro no tempo, um documento que atrasa para eu aprovar o ABITS. Eu tive um empreendimento terrível, que teve um desfecho terrível, porque eu fiquei 8 meses brigando com o Enel. 8 meses brigando com a concessionária. Quer dizer, isso, o lucro vai embora daí, não é no diferencial que a gente coloca no empreendimento. Acho que acabou meu tempo, é isso? Então, são pequenas ou rapidinho. Aqui está o cinema que eu comentei com vocês. Não tem nada demais. Isso aqui, por exemplo, é inovação. A gente foi entender esse cliente. Quem é esse cliente que compra 30 metros quadrados e está querendo viver? Esse cliente é jovem, ele é moderno, ele tem pouco tempo. Então, a gente trouxe aqui, eu acho que é muito legal esse produto, que tem bastante nos Estados Unidos, que é uma lavanderia coworking. A gente fez parceria com uma startup, ela instala as máquinas, irá instalar as máquinas, e a gente resolveu apropriar um coworking junto, para que as pessoas possam trabalhar ao mesmo tempo que lavam roupa. Que custa isso para nós? Na prática, é uma bancada com 6 cadeiras. E garantir que o ponto de internet do condomínio funcione ali. Está resolvido. A gente tem a fachada ativa, também colorida, trazendo segurança, trazendo vida. E esse é o produto. A gente tem produto 39, 28. E a gente vem sempre com muitas cores, muita identidade. Esse é aquele conjunto de casas, a foto do empreendimento, que é difícil pintar de cores diferentes no empreendimento. Porque, na verdade, parece que é diferente, mas, na verdade, a gente tem
30 casas de uma cor, 30 de outra. Amigo, você pinta essa e essa casa dessa cor. Você só vai trabalhar com essa cor. Outro, você vai pintar essa e essa casa e vai embora. Acabou o problema. E olha o que a gente consegue entregar para o cliente. Esse empreendimento a gente resolveu gastar R$80 a mais por unidade para que os nossos clientes, cada um, eles mesmos plantassem uma árvore frutífera com a família na frente da casa quando eles fossem fazer a vistoria de recebimento da obra. Agora cortaram o tema. E esse é o resultado do empreendimento. Uma coisa que a gente não conseguiu colocar nos custos ainda, mas é uma meta para o futuro, é enterrar os postes, mas hoje é muito, muito caro, a gente não consegue aplicar, mas é uma meta. Nossa caixa d'água, a gente sempre vem com muitas cores. Essa é a implantação daquele primeiro produto que eu falei para vocês lá. Eu fiz questão de deixar para depois, para a gente poder meditar sobre, olha quanto eu tenho de construção, proporcionalmente, para quanto eu tenho de área comum, por mais que a área comum seja maravilhosa. Quer dizer, não é isso que pode definir se meu empreendimento, se minha obra vai dar lucro ou vai dar prejuízo. Não está aí o problema do empreendimento, mas está aí a solução do empreendimento, que é você colocar o produto na rua e vender. A implantação daquele empreendimento do Morumbi, de novo, olha quanto apartamento, para quanto era comum. Não é possível que eu não possa colocar 6 palmeiras, não é possível que eu não possa colocar um revestimento um pouquinho diferente, que é o mesmo revestimento, só que aplicado de uma maneira que eu vou ter que achar um azulejista bom, e quem faz obra sabe disso. Assim, você botou um azulejista bom, com a paginação, pode ser a dificuldade que for, um mesinho ele te entrega. Vai estar pronta a sua piscina, numa paginação linda, que você não precisa chegar lá e jogar a paginação de qualquer jeito e fazer uma piscina de uma cor só. E esse é o do Cidade Jardim. Está vendo porque a gente teve que colocar isso lá em cima? Eu não tenho espaço de área comum aqui, o terreno é densamento, mas em contrapartida os clientes estão morando no Cidade Jardim, dentro da Minha Casa Minha Vida. Então eu gosto muito de mostrar essa imagem para que vocês vejam assim, não pode estar na área comum o prejuízo de um empreendimento nosso. E está exatamente aqui a solução, eu volto a dizer. É daqui que parte a compra. Unidades habitacionais, a planta interna do Minha Casa Minha Vida, e hoje tem regulação da Caixa para atender, tem vigilância sanitária e tem prefeitura. A gente não consegue criar 1000 coisas numa planta. A planta está posta. A gente ganha o cliente na área comum. E essa é a nossa vontade. Acho que incorporação tem uma missão de desenvolver o planeta, embora pequenininho dentro desse planeta enorme, mas é a gente que cria os novos espaços. E a gente tem que criar esses espaços com essa sabedoria, de que a gente é construtor desse futuro. Todos nós aqui iremos morrer e as nossas obras irão ficar. Talvez os nossos netos e bisnetos morram e nossas obras irão ficar. Que obras a gente deixou para trás? E o que essas obras impactaram as pessoas que conviveram com ela? Eu acho que esse é um mantra que o nosso mercado tem que ter, infelizmente não tem, e eu ando por aí pregando isso. Obrigado, Loreta.